no mesmo formato que são utilizados. Ó, começou a gravar. E aí, então, que são no mesmo formato que permitem, né, que a gente tenha acesso. O Canvas, por exemplo, é muito parecido com aquela lá. A gente vai tentar trabalhar aqui também com uma ferramenta chamada Prezi, que também é interessante, também ela é online, né, ela traz o conceito de nuvem, né, da computação em nuvem, né. O que é computação em nuvem? Quando a gente ouve falar nuvem, a nuvem nada mais é do que manter, né, tudo que a gente tem trabalhado, tudo que a gente tem acessos, dados, né, de uma forma remota, né? Nuvem significa estar remoto. Então, hoje, quando, por exemplo, a gente abre o nosso e-mail, que eu tenho que ter internet para conectar o e-mail, há um tempo atrás não era assim, né? Ela funcionava de forma um pouquinho diferente, né, para ser trabalhado. Quando eu acesso dados do Instituto, por exemplo, para colocar a nota de vocês e que me permite usar aqui o SIGA, também é o conceito de nuvem, né? Eu estou remotamente da minha casa acessando aquele material. Então, a gente começa a trabalhar, Jane, mais ou menos nesse formato, para fazer um pouco dessas ações, né, dessas atividades que são corriqueiras, que são do nosso dia a dia. O que a gente vai trabalhar na disciplina, né? O que a gente vai visualizar, o que a gente vai construir aqui dentro. Principalmente, né, principalmente as questões das ferramentas Office, né? O que são as ferramentas Office? As ferramentas que permitem a gente trabalhar com texto, né, que permitem que a gente faça apresentações, que permitem que a gente faça as planilhas eletrônicas, né? Então, vai exigir um pouquinho de nós do português, vai exigir um pouquinho de nós da matemática e vai exigir um pouquinho da nossa criatividade também, né? Então, é isso que a gente vai começar a fazer a nossa visualização. Fortemente, né, e acredito que já para a semana que vem a gente já vai ter que dá um gás bastante grande, né, a questão da PPI, né, de vocês e a formatação da PPI, de como vocês estão fazendo a formatação. Já fizemos os textos com a Laura, né, ela comentou comigo, ela já me deu não um feedback geral da turma, mas disse que vocês estavam produzindo, que alguns já tinham até digitado, já tinham trabalhado, e a gente vai, pelo menos, né, trabalhar com a questão da formatação desse texto para a gente fazer a nossa entrega final. E aí você tem outras disciplinas que também estão ajudando, né, com alguns conceitos, alguns conteúdos, mas acredito que a Prof. Laura tenha puxado vocês um pouco mais, né, tenha dado uma ação um pouco mais direcionada nesse sentido. E claro, né, que é aquela ferramenta que nós trabalhamos, por mais que ela permita que a gente faça uma visualização ou uma incorporação de um infográfico, ela cria uma imagem, né, ela cria uma imagem, o download final lá dela é uma imagem que a gente pode usar ela em qualquer outro lugar, né? Então, se a gente pensar que as nossas PPIs também cabe configurar uma imagem lá para levar para o nosso texto, a gente pode fazer isso. Se no dia da apresentação a gente for fazer um PowerPoint, que é o que a maioria faz, né? Um PowerPoint, a gente vai ver algumas alternativas, como eu falei antes, o Prezi vai ser uma alternativa ao PowerPoint, mas para fazer uma apresentação com uns slides bonitinho para projetar na parede, eu posso fazer imagens naquela ferramenta, no Pictochart, e trazer aquelas imagens também para o meu PowerPoint, né? Ficam imagens bonitas, né? Imagens atuais, imagens que tenha já a iconografia, né? Aquele formato de ação para que a gente possa fazer o nosso trabalho. E aí, a partir disto, né? A partir desta iconografia, a gente acaba tendo um trabalho um pouco mais, digamos, atualizado, né, com a questão tecnológica. Eu vou tentar compartilhar minha tela com vocês, se ele me permitir aqui. Mas para que a gente veja algumas coisas, eu vou tentar agora, pessoal, para daqui 10 minutos ele compartilhar comigo, de acordo com o que eu tenho aqui. E também, né, depois de todo esse conteúdo que eu comentei com vocês, é óbvio que a gente também vai trabalhar bastante com a questão da internet, né? A internet, para nós, ela vai ser, de fato, o grande recurso que a gente vai utilizar dentro da nossa disciplina.
Naturalmente, né, a gente vai precisar deste conhecimento que a gente já tem para fazer essas conexões, né, fazer essas ações que são trabalhadas. Deixa eu perguntar para a turma agora, de uma forma geral, talvez eu não sei se vocês têm essa informação, quantos grupos de PPI nós temos na turma? Alguém É individual. É individual, então nós temos, se tem 20 alunos, é 20 grupos. E como é que está o andamento desse trabalho? Ó, começou a compartilhar a tela. Como é que está o andamento da PPI de vocês? Eu comecei a fazer, não sei se tá bom, né? Eu vou ter que mandar para a professora Laura corrigir ainda. Uhum. E tu tá fazendo como, Elisângela? No momento eu tô só escrevendo no papel, depois eu tenho que passar ainda pro computador. Né? Tá. Quem mais está fazendo como Elisângela no papel para depois passar para o computador? Tem mais gente fazendo nesse formato? A maioria está fazendo direto no computador, tá certo. E Milena, como é que tá o teu conhecimento do Word, das ferramentas, da deformatação, de justificação de página, de configurações? Da minha parte tá ok, eu já tenho uma noção. Já tem? Eu fiz uma vez um curso de informática básica, mais ou menos. E depois o Word ele vai só se atualizando, né? Se a gente já tem uma noção prévia dele, as novas versões dele também vão surgindo, vão vindo nessa ação. E a maioria está fazendo assim, direto no computador. Sim, eu estou fazendo direto. Word também. Direto. E você já tem o formato dela, o formato da entrega final, de como vai ser a formatação do trabalho final? Tu fala espaçamento, essas coisas? Isso, como é que vai ser o título, como é que vai ser o nome dos autores, como é que vai ser o título da introdução, como é que vai ser o título do resumo? Acho que não. Não, vocês não têm. Fala, Tânia. Veio só aquele esboço inicial, né, da introdução. Eu acho que tem que fazer uma geral nesse sentido. Uma geral de todo mundo. Tá, que isso então na terça-feira que vem a gente vai trabalhar especificamente nessa formatação, tá? Então terça-feira que vem, quem já tem o texto digitado, perfeito, maravilha, tá? Já tá ok. Quem não tem o texto digitado, tá? Quem não fez a digitação, não fez a gente pode ir fazendo aos poucos, com calma, cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, tá? A gente não tá aqui para atropelar ninguém. Mas quem já está mais adiantado, a gente também já vai dando aí os nortes de como a gente vai trabalhar com a questão. Só para a gente pensar o porquê que isso é importante, né? Se a gente for fazer uma visualização, nós vamos ter cerca de 20, 24 trabalhos que vão ser entregues no final do semestre, e a ideia é que esses 24 trabalhos estejam todos na mesma formatação, né? Estejam todos na mesma padronização. Imagino que isso é uma revista, ou que a gente vai fazer uma publicação, que a gente vai colocar num site, e que a gente não pode, um trabalho está com um tipo de letra, o outro está com outro tipo de tamanho, o outro está com uma coluna, o outro está dividido em duas colunas, enfim, o que a gente quer é padronizar, né? A gente quer ter as noções gerais de padronização, e que essas noções gerais de padronização, elas acabam sendo para nós uma forma de ação. Aí na semana que vem, na terça-feira que vem, a gente vai trabalhar no nosso, vamos fazer síncrono também, tá, pessoal? Eu aqui, vocês aí. A gente vai fazendo assim, ó, eu trabalho especificamente a formatação do texto da PPI, tá? Então a gente vai vendo as regras de como tem que ser o título, como tem que ser o resumo, como que tem que ser a introdução, qual é o tamanho de letra, onde é que vai itálico, onde é que não vai itálico, onde é que vai negrito, onde é que não vai negrito, qual é o tamanho de página da direita para a esquerda, enfim. Ele vai abrindo aqui o computador.
onde é que é a formatação de página, quanto é que é 2 centímetros para cá, 2 centímetros para lá, enfim. E aí, então, a gente vê as regras de formatação, certo, específicas que são aplicadas à PPI, e a gente vai no Word fazer um trabalho. Eu vou pegar o Word, tá? Mas assim, ó, funciona no Writer, funciona no Docs, funciona na maioria dos editores de texto, certo? Vou pegar o Word, que é o mais comum, tá? Talvez o mais utilizado. Mas ele vai funcionar, o que a gente visualizar ali no Word, vai funcionar nos demais requisitos também, nos demais editores de texto também para serem trabalhados. Além disso, né, eu quero colocar um trabalho para vocês, eu quero colocar uma atividade daí específica da disciplina, também sobre formatação, e aí eu vou pedir para vocês isso terça-feira que vem, tá? Um texto com 5 parágrafos, e vou pedir que vocês formatem cada parágrafo de uma forma. Então, um eu vou pedir que vocês coloquem amarelo, outro eu vou pedir que vocês coloquem azul, vermelho, que vocês coloquem algumas palavras em itálico, algumas palavras em negrito, enfim, para que a gente explore a formatação de uma forma geral, embora que lá seja um trabalho da disciplina. Na PPI a gente vai ver a regra que a gente tem que fazer para adotar, né, para que a gente consiga fazer a entrega dessa atividade. Então, só para que a gente... Oi? Esse texto nós vamos ter que escrever, ou o senhor vai dar pronto só para Não, eu vou dar. Assim, ó, a ideia da disciplina de informática não é que a gente até vai produzir algumas coisas, tá, Milena? Mas a ideia não é que a gente foque tanto na escrita, mas mais no formato que a gente vai adotar nessas escritas. E eu vou trazer os textos, tá? Sempre que eu for trabalhar com vocês, não é para hoje, tá? Vou tentar abrir aqui, estou tentando abrir aqui para ver se vocês visualizam, tá? Ele tá indo, tá? Eu tô aqui com um problema sério com o computador, apesar que o meu computador mesmo estragou e eu coloquei lá no carro para levar ele para ver se eu dou uma formatada nele, né? Daí tem que ter os equipamentos específicos, softwares específicos, né? E eu tô com um computador reserva aqui que não tá me ajudando muito. Mas eu tô andando, tá andando. Já cliquei ali, vamos ver se ele me responde. Que eu ia mostrar para vocês o que vai acontecer, tá? Só para a gente fazer a visualização da aula seguinte. Vamos lá. Eu não consegui colocar o link da aula no SIGA também, porque ficou muito ruim aqui. Ficou muito emperrado no meu computador. Mas a ideia para hoje, tá, pessoal? Que a gente vai fazer uma visualização geral da tela do Word, né, dos recursos que ele tem, para que a gente entenda qual é a lógica de organização que essa ferramenta possui, né, que essa ferramenta tem. E além disso, né, eu selecionei 4 vídeos pequenos para nós fazer uma visualização, mas isso para que vocês façam durante a semana, tá? Para que a gente faça durante a semana, que são vídeos produzidos pela... Aqui, ó, tá abrindo. São vídeos produzidos pela CGI.br. O que é a CGI? A CGI é o Comitê Gestor da Internet no Brasil. O que aqueles videozinhos falam? De uma forma um pouco lúdica, um pouco animada. Então, aguarde aqui. De uma forma um pouco lúdica, assim, bem animada, ele vai dizendo para nós como é que surgiu a computação, como é que surgiram as redes de computadores, como é que surgiu a internet, como é que surgiram as redes sociais, né? Quais são os problemas que isso causam para nós hoje, né? Então, assim, estou navegando, o que isso pode ter de problema? O que é um vírus, né? Como é que o vírus funciona? Saiu a minha tela, né? Tava e parou, parece. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Não. Alô? Não? Pois é, para mim aqui ela parou de ser apresentada também. Bom, mas como eu estava dizendo, o que é um vírus, quais são os problemas que o vírus causam, quais são os outros problemas além do vírus, né? Tipo, cavalo de Troia, o que é um cavalo de Troia, o que faz de mal um cavalo de Troia dentro do meu computador, enfim, uma série de problemas que são causados pela internet e que a gente tem alguns mecanismos de defesa, né? Então a gente vai fazer essa visualização, mas eu vou deixar disponível lá no SIGA para que a gente também, na aula que vem, faça um pequeno comentário a respeito disso, né? Antes da gente começar a trabalhar no
no Word definitivamente. Tá ruim aqui, pessoal. Meu Deus do céu. Não estou conseguindo navegar no meu computador. O texto ele abre. Mas olha só o que, só para eu vou ler para vocês então aqui rapidinho, só, por exemplo, o que eu vou pedir assim, ó, título centralizado com fonte Times New Roman, tamanho 16 em negrito, certo? É mais ou menos isso que eu vou pedir para que a gente faça de formato. Aí primeiro parágrafo, daí eu vou lá e eu digo uma série de instruções que eu quero no primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, dou uma série de instruções que eu quero para o meu segundo parágrafo. E assim por diante, né? E assim a gente vai fazendo a nossa visualização. Eu tô compartilhando de novo a tela aqui, ver se pelo menos a gente abre ela aqui. E claro que dentro dessas configurações, né, a ideia básica é que a gente consiga fazer a visualização de como isso funciona, né? Quer dizer, não é apenas ter a ordem do que fazer, mas assim que a gente também faça junto um pouco, né? Que a gente consiga também formatar junto dentro ali de um exemplo, para que a gente vá vendo como funciona. Por exemplo, tem coisas que no Word são bem pontuais, assim, que parecem que são complicados de serem feitos, como, por exemplo, um sumário, né? Mas ele é extremamente simples, né? Não só no Word, como em qualquer outro tipo de editor, né? É bastante simples da gente conseguir fazer essa visualização. Deixa eu aproveitar aqui, já que começou a compartilhar a tela de novo, né? Aqui o meu Word está com um probleminha básico aqui. Vamos ver. Ó, ele abre e fecha, né? Já fechou a tela de novo. Tava abrindo a tela do Word ali pra gente dar uma estudada. Enfim, ele não tá me permitindo compartilhar aqui com vocês a tela. Mas é alguma coisa dele aqui, eu acho que processa demais e ele acaba não segurando a nossa rede. Bom, gente, falando de hoje, né, que é o nosso foco para hoje, né, se não der a gente também toca para terça que vem. Além do Word, né, a questão do Excel. Alguém já trabalhou com Excel aqui? Ou com Calc? Ou com alguma outra planilha de cálculo? Alguém tem essa experiência? Com Excel, sim. Sim. O que tu já fez ali com Excel? Eu até fiz um curso básico dessa parte do Excel. Teve até a parte de explorar como programador, agora desenvolvedor. Eu vi alguns itens lá, mas assim, não muito complexo, sabe? Bem básico também. Uhum. Parte de tabelas, puxar fórmulas, fazer os gráficos. É um pouco disso que a gente vai ver também, certo? A gente vai ver a tela básica dele ali, né? E também vamos trabalhar com a questão específica de fazer algumas planilhas de soma, de média, de soma condicional, né? De média condicional, de contagem, né? Contar quantas ocorrências de um determinado item aparecem numa planilha. Alguém mais conhece o Excel? Já trabalhou com Excel? Eu também tenho conhecimento básico só. Também. E o que tu fez com Excel? Planilhas mais. Eu tenho um pouco de informática básica no Senai. Uhum. Ah, que legal. O que tu faz no Senai? Eu fiz elétrica e eu tô terminando solda. Ah, legal. E aí é isso, né? Na verdade, a gente vai trabalhar também com as questões básicas aqui do Excel. Eu só pedi para compartilhar de novo a minha tela e já estou com a. Deixa eu ver se ele vai aqui. Já estou com a minha tela do Word ali aberta para que, caso ele abra, que a gente já consiga correr para lá.
que ele não está colaborando hoje. A tecnologia tem um problema bastante básico em relação a tudo isso, que é justamente que nem sempre ela está do nosso lado, né? Nem sempre ela faz aquilo que a gente quer. Eventualmente a gente quer... Ó, vai compartilhar, eu acho. Deixa eu ver se ele... Foi. Eventualmente a gente quer trabalhar com alguns determinados itens, né, alguns determinados recursos, e no momento que a gente começa a mexer, começa a trabalhar, ele começa a emperrar. Bom, pessoal, eu vou dar uma falada hoje, tá? Então eu vou dar uma conversada com vocês hoje sobre essa tela aqui. A gente não vai ter nenhuma atividade específica de formatação de textos hoje, a gente efetivamente começa na semana que vem. Eu vou simplesmente deixar para que a gente faça a visualização daqueles videozinhos que eu comentei com vocês antes, lá no SIGA, tá? Assim que a gente terminar o nosso encontro aqui, eu vou atualizar a página lá. É que tá um pouquinho demorado meus recursos aqui, mas a gente vai poder fazer uma visualização. Bom, professor. Oi, Lindomar, fale. Excel avançado vai ser estudado ou vai ser... Não, o Excel básico, vai ser o Excel básico. A gente vai trabalhar com fórmulas, tá? A gente vai chegar até gráfico, tá? Então a gente vai fazer, por exemplo, assim, ó, vamos fazer uma conta simples, assim, a gente vai trabalhar com aluno, nota 1, nota 2, a média dele, certo? E aí a gente vai escrever do ladinho aprovado ou reprovado de acordo com a média que ele tirou. Então, mas tudo isso automático, né? A gente vai fazer com que o Excel, a gente bote a nota 1, nota 2, ele calcula a média e ele diz se o aluno foi aprovado ou reprovado, certo? E aí depois a gente faz um gráfico de alunos de nota 1, alunos de nota 2, sabe? Coisas nesse formato. Mas a gente não vai no avançado, tá, Lindomar? Tu gostaria de estudar um pouco mais do Excel? Eu estou estudando o avançado lá na empresa. Ah, não, tu já tá mais... Eu tenho Excel, eu fiz até o CorelDRAW em 2005, não sei se... que bacana. O CorelDRAW hoje é esse que o senhor enviou para nós, você lembra? Ou semana passada? O Pictochart. É para fazer imagens, né? Para fazer figuras. Eu gostava bastante do Corel, mas ele é mais para publicidade, né? O pessoal que vai trabalhar com publicidade, design, propaganda. Né? Hoje eu trabalho assim com um Excel bem básico mesmo, porque na empresa lá só exige eu jogar alguma coisa e as fórmulas já estão prontas, né? Já estão prontas. A gente vai fazer, o que a gente vai mirar é nisso, né? De deixar as planilhas prontas só para te jogar dado. Tu joga os dados e a planilha calcula tudo. Né? É isso que a gente quer ver. Mas a gente não vai entrar assim, ó, por exemplo, em planilha dinâmica, a gente não vai entrar, em gráficos dinâmicos a gente não vai entrar, a gente não vai entrar nas PROC-C, PROC-V, talvez se der tempo, né? Mas acredito que não. Mas a gente vai ficar ali nas funções média, funções soma, soma-C, conte-C, né? As funções C, né? As funções de formatação, né? A formatação condicional, essas coisas mais diretas dele ali, né, que são trabalhadas. Ok, certo? Obrigado. Ok, me interrompam, tá, pessoal? Façam perguntas. Bom, pessoal, só para a gente entender a lógica de funcionamento do Word, embora a gente já certamente já tenhamos em um momento ou outro da vida trabalhado com essa ferramenta aqui, ele tem uma lógica de funcionamento, né? O Word, o que ele traz para nós? Ele sempre traz essa área de trabalho maior aqui, que é a nossa página, né? E especificamente a exibição desta página aqui, ela sai no formato de impressão, o que facilita bastante a nossa visualização. Por quê? Porque é exatamente assim que essa página ficará no momento em que for impressa, tá? No momento em que ela for que for feita a impressão dela. O que eu observo direto aqui? Que o Word ele possui algumas barras. Esta barra aqui de cima a gente vai chamar barra de menus, certo? Tem todos os menus que a gente precisa para chegar a qualquer tipo de função dentro do Word. Nós temos a barra, né, de formatação, certo? Essa barra aqui que nós temos, que tem o negrito, o itálico, o sublinhado, o taxado, né, o subscrito, né, o maiúsculo e minúsculo, enfim, que ele tem uma série de justificado à direita, justificado à esquerda, centralizado, o justificado especificamente, o recuo à direita, recuo à esquerda, né, os marcadores, as numerações, né, os subitens de marcadores e numerações, né, com determinados níveis. Nós temos os estilos, né? Isso aqui é a nossa barra de formatação.
certo? Então, nós temos uma série de possibilidades dessa barra de formatação aqui, que ela vai fazer com que a gente consiga especificamente fazer aquela ação que a gente está buscando, né? Mais abaixo a gente tem a régua, certo? A régua, ela funciona para nós como um marcador de onde o texto começa até onde o texto termina, né? Vocês vão me desculpar, mas eu sou do tempo da datilografia, né? E na datilografia a gente também via isso, né? Era exatamente esses itens que tinham lá na máquina que a gente tinha que fazer a configuração, o início e o final do texto. O que o Word fez, né? O Word copiou a máquina de escrever, né? O Word trouxe para nós aqui as mesmas dimensões que a gente tinha lá na máquina, só que aqui ele tem muito mais recursos, né? Ele tem muito mais possibilidades de trabalho. Mas a gente consegue formatar onde é que eu quero a primeira linha. A gente sabe que nos textos, normalmente, a primeira linha ela tem um recuo diferente das demais, né? Então, ele permite que eu marque aqui a primeira linha, as demais linhas do meu parágrafo, onde é que vão estar alinhadas na folha, e o final da minha linha aqui, onde é que vai estar alinhado na folha, né? Da mesma forma, eu consigo fazer a visualização da nossa régua, da nossa folha, aqui no lado esquerdo da nossa tela, né, para colocar. Tem a ferramenta de zoom, que eu posso diminuir o zoom da minha página, né, aqui no canto. Eu posso aumentar o zoom da minha página, também aqui no canto, deixando ela no tamanho que melhor for para que eu possa fazer o meu trabalho, né. Eu tenho algumas possibilidades de recursos para me facilitar a vida. Que página eu estou, de quantas páginas eu tenho no texto, né? Se eu selecionar um texto, ele vai me dizer quantas palavras eu já tenho digitada, né? E assim por diante. E aí a gente vai fazendo as formatações. No momento em que eu mudo, né, a minha barra de menu aqui em cima, né, que eu estava no início, vim para inserir, ele muda todas as configurações que eu tenho aqui do meu trabalho, né? E aí ele traz outras possibilidades, como Word Art, caixas de texto, né, desenhos, formas do Smart Art, clip art, imagens que eu queira colocar, né, formatação da minha página, formatação de tudo que seja necessário. No layout de página eu posso configurar minhas margens, a orientação do meu papel, se eu quero ele no formato retrato ou se eu quero ele ao comprido no paisagem. Enfim, tudo aquilo que a gente consegue imaginar de que uma folha, que um texto, que um determinado recurso possa ter, o Word ele faz com que a gente tenha esse trabalho, né? Ele faz com que a gente consiga fazer esse tipo de ação. Então, aqui eu comentei com vocês colunas. Quantas colunas eu quero no meu texto? 2, 3? Só que a gente tem algumas padronizações, né? Eventualmente, né, dentro do controle ambiental, eu vou ver se eu não estou mentindo agora. Se eu não me engano, a prof. Cris mandou no grupo do curso um evento, não foi? Que ia ter algum encontro, alguma coisa assim. Acho que foi, né? Sim. Da assistência estudantil. Da assistência estudantil. Esse é um evento. Vamos supor que esse evento ele tivesse inscrições de trabalho, tá? Não é o caso agora. Mas vamos supor que esse evento tivesse inscrições de trabalho e ele pedisse assim, olha, a gente está aceitando resumos formatados em 2 colunas, né? Por mais que o nosso trabalho aqui no curso a gente vai ter uma formatação específica, a gente vai ter o conhecimento, né? A ideia é que a gente tenha conhecimento para transformar esse texto que nós fizemos aqui no curso em um texto, né, com a formatação específica que o evento pede. Então, se é para ter 2 colunas, a gente vai fazer com 2, se é 3, é 3, se é uma, que é o mais normal, a gente vai fazer uma só, né? Tem alguns itens de referência, né, para a gente colocar. O que são as referências? Nada mais, nada menos do que aqueles itens que são adequados ao texto, né? Ali, uma nota de rodapé, uma nota de fim, né? Um comentário que a gente queira colocar no texto, né? O que eu comentei antes com vocês, um sumário. Aqui está ele, aqui no canto, ó, sumário, né? Então, o Word ele permite que a gente faça uma série de ações nesse formato. E uma coisa interessante, quando eu falo com o sumário, por mais simples que ele seja, normalmente está escondido as coisas para que a gente chegue até essa construção, né? A ideia é que semana que vem a gente tem um baile de Word, né?
de formatação. É muito igual ao Writer, que é o editor de textos da LibreOffice, da concorrente, né? E é muito próximo à configuração de sumário do Docs, por exemplo, que é o editor de texto que a gente tem já ali na Google, né? Já direto no e-mail. Mas o interessante é que quando a gente faz uma configuração dentro desses recursos, como Word, como Excel, por exemplo, a gente acaba fazendo uma atualização, certo? E ele atualiza tudo para nós. Por exemplo, digitei lá introdução, referencial teórico, referencial bibliográfico, metodologia e conclusão. Perfeito. Fiz o meu sumário. Ah, faltou as referências bibliográficas. Vou lá e boto o título, marco ele e atualizo o sumário. Ele já puxa a referência bibliográfica para mim. Ah, mas eu escrevi mais texto e as páginas mudaram. Atualiza o sumário e ele atualiza as páginas para mim. Então, uma vez criado, né, a gente vai só tendo o trabalho de ter que atualizar. Atualiza, ele já traz tudo para nós aqui, tudo como a gente precisaria trabalhar naquele formato ali. Ele tem aqui itens de correspondência que a gente não vai trabalhar, certo? O correspondência que ele trabalha muito com mala direta, né? Vocês podem ver que é um dos botões aqui que está acionado. O resto tudo está em cinza, porque a gente não está trabalhando com mala direta aqui. Mas o que é a mala direta? Por exemplo, a possibilidade de fazer um texto, fizemos um convite, fizemos uma carta, e a gente quer personalizar. Eu quero que apareça para nós aqui, por exemplo, o nome. Olá, e que apareça o nome da pessoa, né? Estamos convidando você para o evento tal, e que a gente coloque no endereço da pessoa lá embaixo para mandar por correio. Nem você manda mais, né? Mas enfim, a gente possa personalizar o documento para quanto, depende do banco de dados que a gente tenha, a gente só coloca os nomes lá e ele gera um documento para cada pessoa, né? As questões de revisão, né? Então, desde a questão da mais básica lá da ortografia e gramática, né? E que a gente consiga também fazer um controle dessas alterações, né? Vamos supor que a gente mudou o texto, que ele fique ali marcado para que a gente consiga fazer essa ação. Enfim, o Word, ele é um editor de texto bastante completo, né? Como a maioria dos editores que nós temos hoje. Ele surgiu, né, ainda lá com uso mais popularizado lá na década de 90, né? A primeira versão do editor de texto que a gente teve e que a Microsoft teve acesso se chamava WordStar, né? Eu não usei o WordStar, eu só conheci ele, né? Tive acesso a ele, mas não fiz a utilização. Mas ele era um editor bem primordial, né? E aí depois a gente começou a ter uns recursos, o Word 6, o Word 95, o Word 97, né, o Word 2000, e aí então a gente começou a ter o Word 2003, que na verdade é o Office, né, todo o pacote Office desses anos, dessas atualizações, o Office 2007, o Office 2010, e aí a gente foi tendo um incremento, né, dessas ações. Hoje eles já são recursos bem avançados, né, e permitem, né, que para a área de texto, para a área de formatação, que a gente consiga fazer todas aquelas ações que nos são necessárias. Então, conhecendo um pouco, né, dessa utilização, dessa formatação aqui que nós temos, né, semana que vem a gente vai explorar bastante esses recursos aqui que são mais utilizados, né, que são aqueles de formatação direta, né, como, por exemplo, o tipo de letra que eu quero trabalhar no meu texto, né. Olha só como é que está o meu computador. Cliquei e ele vai, e vai, e vai. Agora, olha só, agora que apareceu. Isso aqui a gente clica e aparece. O tipo de letra, né? O tamanho da nossa fonte, né? Os acessos aqui maior, menor, direto da nossa ação. E algumas formatações especiais, né? Vamos explorar os estilos aqui, né? Título 1, título 2, título 3, né? Que esses estilos aqui, quando a gente marca eles, são eles que puxam o sumário, né? Que buscam o índice automático lá. Então, a gente também vai dar uma explorada nesses recursos aqui e até fazer algumas formatações. A ideia também é que a gente faça um pouco assim, eu vou fazendo aqui, vocês vão acompanhando aí, e depois a gente tem a nossa PPI para fazer, e aquela atividade que eu mencionei com vocês, né? Que só para, se ele me permitir, deixa eu ver se ele abre aqui para nós agora,
já que ele incorporou bem o nosso trabalho aqui, né? Olha só, cliquei e ele cai fora. Eu queria só, ó, já tá ali, não respondendo. Ele dá umas travadas assim. Bom, pessoal, agora a gente conheceu um pouquinho da ferramenta, conhecemos um pouquinho do trabalho que a gente conseguiu visualizar. E a ideia básica, tá, pessoal, daquilo que nós fizemos na semana passada, daquele trabalho, era que a gente entendesse o seguinte, ó, na informática, certo? Tudo que a gente for aprender aqui na disciplina, daqui 5 anos vocês não vão usar mais nada, tá? Vai ser outro Word, vai ser outro Excel, vai ser outra planilha, vai ser outros recursos de desenho, enfim, ela se atualiza muito rápido. E por se atualizar muito rápido, ela vai exigir que a gente tenha um mecanismo de ação, certo? Que a gente tenha um mecanismo de ação que seja bem direcionado a essa aprendizagem constante, né? A essa aprendizagem que a gente consiga ter ela constantemente dentro daquilo que foi colocado. Isso aqui é mais ou menos o trabalho que eu vou pedir na semana que vem, tá? Por exemplo, o primeiro parágrafo deve estar abaixo do nome com uma linha de intervalo, alinhado à esquerda, com espaçamento entre linhas de 1,5 e fonte 12, certo? Segundo parágrafo, alinhado à direita, fonte Comic Sans, vai mudando, né? Tamanho 14, cor de laranja. Né? Recuo da primeira linha com determinado valor, espaçamento entre linhas simples. Né? Terceiro parágrafo, e aí vai. Quarto parágrafo, que é muito mais para a gente visualizar, para a gente trabalhar com os recursos que são lá dentro. O texto eu vou trazer, tá, pessoal? O texto, inclusive, esse aqui vai ser atualizado lá no SIGA, tá? O texto já está aqui, tá? Já está selecionado aqui para nós. Só falta atualizar, só falta o SIGA atualizar para que a gente possa ter acesso a ele. Mas isso aqui é para semana que vem, para terça-feira que vem. Então a gente vai trabalhar mais ou menos nessa formatação. Vamos ficar no Word umas 2, 3 aulas, tá? Não mais do que isso, para que a gente tenha tempo de explorar as outras ferramentas também, né? E o nosso semestre voa, né? 3 aulas no Word já dá para a gente fazer bastante coisas, né? E depois eu quero finalizar ali, depois do Word, o Excel, que também a gente vai ficar umas 2 aulinhas trabalhando com o Excel, e finalizar com a apresentação, né? Com os recursos de apresentação. E aí eu gostaria de mostrar para vocês, não quero trabalhar com o PowerPoint ou com um recurso parecido, por quê? Porque os recursos de formatação do Word são os mesmos de formatação do PowerPoint, né? O PowerPoint até ele é mais simples até de trabalhar do que o Word como recurso de texto. E aí eu quero explorar com vocês lá aquela ferramenta do Prezi, que é um pouquinho diferente o formato de trabalho dela, mas também que dá um efeito visual bem tranquilo para que a gente possa ter a nossa ação. Bom, pessoal, para hoje o que a gente ia discutir um pouquinho era isso, né? Que a gente ia dar essa conversada sobre a disciplina, né? Sobre o que a gente trabalhou. A Jane fez um pedido lá no grupo do WhatsApp para que a gente faça uma visualização de quem precisa completar o cadastro do e-mail institucional, né, para que a gente consiga ter a ferramenta. Se alguém tiver, né, eu acho que o primeiro momento é fazer esse levantamento. Se alguém tiver essa necessidade, pode mandar uma mensagem lá no WhatsApp, né, para que a gente possa fazer a verificação do que ocorreu, enfim, de como está trabalhando. Esse nosso encontro, né, do momento que eu conseguir fazer a gravação ali, eu vou disponibilizar ele lá no SIGA também, para que a gente tenha acesso. E eu estou à disposição de vocês, se vocês têm alguma dúvida, querem conversar alguma coisa, querem falar alguma coisa. Se não, por hoje a gente já estamos tranquilos, né? Já estamos com a atividade ok, só ficando para a gente fazer a visualização daqueles vídeos que eu comentei com vocês. Fala, Lindomar. O Word 10, 2010, é o atual, né? Dá para surgir algum novo agora? Olha, não temos notícias, né? O que a Microsoft faz muitas vezes, quando ela fez os novos lançamentos, né? Sempre que ela lançou um novo pacote, existia uma série de recursos para serem incorporados.
por enquanto, não temos notícia, né? Não temos uma notícia de um novo pacote. Né? Ele está, né, enfim, ele está completo da forma como está, né? Sem nenhuma previsão de uma ferramenta nova que exige um novo lançamento. Mas, normalmente, eles anunciam ali com 6, 7 meses de antecedência, né? Quando eles vão fazer um lançamento novo. Por enquanto, né? Eu diria assim, ó, que o que mais teve de atualização para nós foi o Office 365, que é esse que a gente utiliza online. Não sei se alguém de vocês está utilizando ou não, mas o Office 365, ele é o Office online, né? Foi a última atualização que eles fizeram, mas que não chega a ser uma instalação como a gente utiliza agora, né? Não é assim, baixado no computador para ser usado no computador, né? É o conceito de nuvem, né? É o Office nas nuvens, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Bom, gente, então, por hoje a gente já descobriu um pouquinho da informática, né? A gente já conversou um pouquinho sobre o nosso plano de trabalho para o semestre. Descobrimos, né, para muitos já foi quase que chovendo um molhado, porque esse primeiro contato com a edição de texto, ela é quase que familiarizado, né? Não esquecendo o seguinte, ó, quem puder, tá? Quem já tiver condições de vir com o texto digitado da PPI na semana que vem, melhor, tá? Se não der, a gente vai trabalhando ali, vendo como é que se faz a formatação e tudo mais, e a gente consegue fazer esse trabalho. Todo mundo tá com computador, né? Todo mundo tem pelo menos um editor de texto, né, no computador. Sim, a nossa, sim, tá. Que a nossa aula, ela não é uma aula para celular, né? Que eu sei que muitos alunos estão usando o celular para acompanhar as aulas. Ela não é eu falando aqui e vocês visualizando. Ela é muito mais para que a gente visualize, né? Que a gente faça junto ali, que a gente tenha a edição. É importante para nós. Certo, moçada? Certo. Oi. Então tá, gente. Até terça-feira que vem, fico à disposição de vocês no WhatsApp ou mesmo pelo Siga A, caso alguém tenha alguma necessidade, tá? Eu vou atualizar, não garanto que eu consiga imediatamente por causa do recurso limitado que eu tô aqui, mas vou atualizar o Siga A lá com os materiais que a gente tá, para a gente fazer a nossa visualização, certo? Um abração então, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.